Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Mas vamos lá. Essa é a sexta mensagem a respeito da oração do Pai Nosso. Durante os últimos encontros, nós estamos estudando o que é que nós aprendemos com Cristo Jesus a respeito da oração. Nós olhamos para a estrutura do Pai Nosso e frase a frase, parte a parte, nós estamos observando o quanto nós podemos aprender com essa oração. Mais do que um modelo, essa oração ensina o coração da mensagem de Cristo Jesus e nos ensina quem nós somos em contrapartida. Observe como essa oração é lida. Nós lemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A oração do nosso Senhor Jesus Cristo ela é dividida em duas partes, e na primeira nós ouvimos o nosso Senhor nos ensinar a respeito do nosso Deus. Nós oramos para aquele que é nosso Pai. E quando nós oramos para aquele que é nosso Pai, nós lembramos que somos irmãos uns dos outros, que nós pertencemos uns aos outros. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós nos voltamos para esse Deus que precisa ter o seu nome apresentado nesse mundo de maneira santa. Ele é santo e soberano sobre todas as coisas. Mas o modo como nós o apresentamos, o modo como nós vivemos a nossa vida como comunidade, diz como o nome de Deus é santificado no mundo. Nós oramos, venha o teu reino. Nós ansiamos pelo dia em que o nosso Senhor voltará para estabelecer o seu reino. Nós sonhamos e esperamos com um dia em que Ele vai ensinar como é que se cuida do mundo, como é que se resolvem os problemas das nações. Nós falamos, seja feita a tua vontade, porque nós preferimos a vontade dEle, a nossa. Nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus provedor. E Ele usa os seus filhos para prover pelas necessidades de outras pessoas. Mas hoje nós vamos aprender a orar essa frase: perdoa as nossas ofensas. O que o nosso Senhor quer dizer e o que é que Ele quer nos ensinar quando Ele diz perdoa as nossas ofensas? Não somos nós perdoados em Cristo Jesus? Não somos nós todos perdoados em Cristo Jesus, em sua morte e ressurreição? Não somos todos comunidade do Cristo que nos redimiu? Nós não professamos na nossa fé que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele paga o preço dos nossos pecados. O que é que Ele quer nos ensinar então, quando Ele diz, orem dessa maneira, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas? O que é que o nosso Senhor nos ensina aqui? E o que é que nós aprendemos com essa oração? O que nós vamos observar é que nessa sentença relativamente simples, nós redescobrimos a oração como confissão. Existe algo em nós, salvos e redimidos, que faz com que nós tenhamos a necessidade do perdão divino. Existe algo em nós que lembra algo a respeito de quem nós somos e o que nós fazemos, que aponta para a clara necessidade que nós temos do perdão divino. Quando nós oramos, perdoa as nossas ofensas, nós estamos dizendo, Senhor, nós somos pecadores. Existe em primeiro lugar a admissão de que nós somos ruins, pecadores, terríveis. Nós não somos pessoas boas. Nós somos absolutamente terríveis, o nosso coração é propenso ao mal. O nosso coração ele é marcado pela maldade. Nós somos ruins, nós gostamos das coisas do nosso jeito, do nosso modo, ao nosso tempo. Nós somos pecadores. E para tentar demonstrar a grandiosidade da nossa fraqueza,
O Novo Testamento apresenta 5 diferentes palavras para descrever a profundidade do nosso pecado. A primeira palavra que o Novo Testamento descreve para demonstrar o quão ruim nós somos é a palavra hamartia. Quando nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós lemos: portanto, da mesma forma como o pecado, hamartia, entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo, quando descreve o estado corrompido dos seres humanos, ele usa essa expressão para dizer: nós somos todos pecadores. E a palavra hamartia poderia ser definida do seguinte modo: o pecado, ele é o fracasso em ser o que nós deveríamos ter sido. Quando nós olhamos para o pecado, nós estamos falando de um fracasso fundamental em quem nós somos. Não somente no que nós fazemos, mas fundamentalmente em quem nós somos. Nós deveríamos ser algo e nós não somos isso. E esse fracasso é o nome do pecado. É o pai que deveria ser amoroso com seu filho e fracassa ao manifestar o seu ódio. Isso é pecado. É o marido que fracassa em ser um marido bondoso, amoroso, cuidador de sua esposa. Mas ele usa de outras premissas, ele usa de outras atitudes. É fracassar em ser o que nós deveríamos ter sido. Existe algo fundamentalmente errado em nós. E nós olhamos para aquilo que nós deveríamos ter sido. Naquilo que nós saberíamos que poderíamos ser, mas nós não queremos. Fracassar em ser o que deveria ter sido é quando o filho olha para sua mãe e com palavras ríspidas coloca lágrimas no seu olhar. Ele sabia que deveria ter sido um bom filho e não foi. E não foi porque quis não ser. É o fracasso de ser um bom funcionário. É o fracasso em ser um bom chefe. É um fracasso em ser um bom ser humano. Nós sabemos várias coisas que nós deveríamos ter feito e nós não fazemos, porque somos ruins, somos quebrados por dentro. Essa semana eu li um depoimento emocionado de um médico que dizia o seguinte: nas UTIs, onde as pessoas internadas com Covid estão perdendo suas vidas, a oração e o pedido mais feito é de perdão, porque eles gostariam de ter sido mães, pais, filhos melhores. Eles não queriam ter ganhado mais dinheiro. Eles não queriam ter feito os mais planos, mais viagens. Eles não queriam ter conquistado o mundo. Eles queriam ter sido o que deveriam ter sido. Esse fracasso fundamental que nos acompanha até o último dia da nossa vida, o nosso último suspiro, esse fracasso interno, as Escrituras chamam de pecado. Mas para tentar demonstrar o tamanho desse fracasso, as Escrituras usam outras palavras, como parábasis, por exemplo, é outra palavra grega usada no Novo Testamento. Nós lemos em Romanos capítulo 2, versículo 23, você que se orgulha da lei, mas desonra a Deus, desobedecendo a lei. Desobediência é esse fazer o mal sabendo o que seria bom. Essa desobediência é conhecer o certo e fazer o errado. É conhecer aquilo que deveria ser feito e fazer de outra maneira. E nós somos exatamente isso aqui. Nós não somos desinformados. Nós não somos pessoas que não conhecem nenhum tipo de padrão. Nós não somos pessoas perdidas de padrões, mesmo que culturais, do correto. Nós sabemos o que deveria ser feito, mas nós não queremos fazer o que deveria ser feito. É saber o que é o bom e preferir o que é mal. Essa é a antagonia, a dicotomia que existe dentro de nós desde a queda. Nós somos conhecedores do bem e do mal e nós preferimos aquilo que é mal porque parece melhor para nós. Nós somos quebrados por dentro. Nós estamos corrompidos e quebrados por dentro.
O defeito desse mundo não está lá fora, está aqui dentro. Existe um universo de perversão dentro do meu coração. Eu sei o que é bom, mas eu gosto do que é mal. Eu evito o bom, porque aquilo que é errado é melhor para mim. As Escrituras usam a palavra paraptoma. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver. Existe um modo de vida chamado transgressão, onde o limite é conhecido, mas ele é ultrapassado. O pecado, ele é ultrapassar um limite que deveria ter sido respeitado. O nosso Senhor apresenta limites e proteções para nós, mas nós não queremos isso. Nós preferimos ultrapassar os limites, talvez pela adrenalina que isso nos dá, talvez pela emoção que isso nos dá, ou talvez, quem sabe, por aquilo que promove. Mas nós sabemos que existem limites, existem fronteiras, mas nós não estamos interessados nisso. Nós ultrapassamos os limites. Nós sabemos onde estão as definições, mas nós preferimos ultrapassar. Nós sabemos o horário de desligar a televisão, nós sabemos o horário de desligar a internet, nós sabemos o horário de desligar as mídias sociais, nós sabemos o horário e o momento para abandonar a vida digital que tem consumido o nosso coração. Nós sabemos quando o nosso Instagram está consumindo de desejo o nosso coração, com coisa que nós não vamos ter, com viagens que não vamos fazer, com produtos que não vamos comprar, ou quem sabe com ideias que vão se alojar dentro em nós e vão fazer morada no nosso coração. Mas nós ultrapassamos os limites, porque isso faz bem para nós. Esse limite que deveria ser respeitado, ele é ultrapassado. Existe uma outra forma de pecado no Novo Testamento chamado anomia, traduzido eventualmente por iniquidade ou falta de lei, ou falta de princípio. Em Mateus nós lemos, assim são vocês, Jesus falando para os fariseus, mas ele poderia falar para qualquer um de nós hoje. Por fora vocês parecem justos, mas por dentro, hipocrisia e iniquidade. Dentro do coração de vocês, existe a plena certeza, a convicção de que Deus estabeleceu leis para definir aquilo que é certo. Mas dentro do seu coração não existe lei. Dentro do seu coração só existe o seu desejo, a sua vontade. Pecado nesse sentido é ignorar aquilo que você sabe que é certo e preferir aquilo que é errado. É conhecer a lei de Deus e se esquivar da lei de Deus. É conhecer a verdade divina e se esquivar da verdade divina. E por fim, existe uma outra palavra, muito forte usada no Novo Testamento, que é o fileima. Paulo diz o seguinte a respeito dela: o salário de um homem que trabalha não é considerado como favor, mas ele é considerado como dívida. Essa é uma palavra que ela é usada no contexto sempre, ou quase sempre, em todo o Novo Testamento. Ela é usada em contextos econômicos. Aquele que trabalha merece o seu pagamento, aquilo é uma dívida que o seu empregador tem com o seu empregado. Esse é o seu salário, esse é o seu pagamento, isso é aquilo que é devido. E essa dívida que o empregador tem com o seu empregado, essa figura de débito, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo usa nessa oração, quando Ele diz, perdoa as nossas ofensas. Ele usa uma linguagem que nós conhecemos bem, e Ele usa uma linguagem que é forte o suficiente para bater no órgão da nossa vida, na parte mais importante da nossa existência, o nosso bolso. Nós medimos a vida por dinheiro, nós fazemos análise de custo-benefício para tudo. Nós sabemos o melhor funcionamento dos nossos investimentos particulares do que o funcionamento do nosso corpo. Nós visitamos mais especialistas financeiros do que vamos ao médico. Porque nós falamos na linguagem do dinheiro, porque nós comunicamos na linguagem desse mundo, que é a linguagem da dívida, do débito e do investimento. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele usa exatamente essa palavra para falar sobre o débito que nós temos. Ele usa a ideia do pecado como uma dívida. O pecado é contrair uma dívida que é impossível de se pagar.
A ideia é que o pecado, quando nós violamos a Deus, quando nós ultrapassamos os limites, quando nós não somos o que deveríamos ter sido, nós contraímos uma dívida para a qual nós não temos condição de pagar. Não existem recursos em nós que sejam suficientes para resolver essa dívida. Às quartas-feiras, eu e o Natan, nós costumamos estudar o catecismo da Nova Cidade. Tentando explicar para ele o que é pecado, eu usei uma simples ilustração. Imagine que todos os dias, filho, quando você chegasse no seu caixa eletrônico com o seu cartão, você passasse e encontrasse ali uma dívida de R$1 bilhão. Ele falou, nossa pai, nem sei como é que conta esse dinheiro. Eu falei, pois é. Imagina que você trabalhasse o dia inteirinho e você fizesse os melhores negócios do mundo e chegasse no final do dia para quitar a sua dívida. Você passasse o cartão e descobrisse que estava devendo R$2 bilhões. E você trabalha mais um pouco e faz mais coisas, e quando você volta para pagar sua dívida, e você percebe que agora são 3, 4, 5 e assim por diante. Porque a dívida que nós temos com Deus, nós não podemos pagar porque nós estamos ferindo um Deus cuja dignidade é infinita. E a ofensa que nós causamos com Ele nos causa uma dívida que é infinita. Nós não temos como pagar. Nós somos finitos. Se nós fizermos aquilo que é devido, se nós nos tornarmos o que nós deveríamos ser, nós não pagaríamos a nossa dívida. Nós simplesmente deixaríamos de fazer com que ela aumentasse. Nós estaríamos fazendo somente aquilo que se espera de nós. Nós não temos, por nossos meios, nossas obras, nossas bondades, condições de pagar essa dívida. Deus poderia pagar essa dívida, mas Ele não deve nada a ninguém. Nós devemos, mas nós não conseguimos pagar. É por isso que Deus enfia Cristo Jesus, o Deus homem, que como homem Ele assume a nossa dívida, e como Deus Ele paga, e oferece a sua vida e a sua morte como um sacrifício suficiente para quitar não somente a minha dívida, não somente a sua dívida, mas a dívida do mundo inteiro. O nosso Senhor morre no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado, uma dívida que nós contraímos e não tínhamos condição de pagar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus Cristo é a redenção dos nossos pecados, hamartia. Observe Mateus capítulo 1, Ele dará à luz a um filho, deverá ser chamado de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquilo que nós deveríamos ser e não somos, o nosso Senhor morre, e Ele paga por isso. Ele ainda mais diz em Hebreus capítulo 9, 15, por essa razão, Ele é mediador, Cristo é mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam uma promessa de uma herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas nossas transgressões. A sua morte paga as nossas violações, com o nosso cruzamento de fronteira. Ele paga com tudo isso na sua morte na cruz. Romanos capítulo 5, Paulo diz, consequentemente, uma só transgressão resultou na condenação de todos, assim também um ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. O nosso Senhor Jesus Cristo paga o nosso pecado, paga todas as nossas transgressões, Ele paga a nossa falta de compromisso com a sua verdade. O nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. É isso que o nosso Senhor faz quando Ele morre. Ele pega esse defeito congênito em nós, Ele pega esse fracasso em ser a quem nós deveríamos ter sido, e Ele paga o preço de todas as nossas dívidas. Como Pedro muito bem nos lembra, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro ou prata que vocês foram comprados, redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi assim que nós fomos comprados, foi assim que nós fomos redimidos, foi assim que a nossa dívida se extinguiu. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele resolve com sua morte tudo o que está quebrado dentro de nós.
Quando nós oramos, perdoa as nossas ofensas, nós lembramos o quão quebrado nós somos. Nós lembramos o quão errado nós somos. Mas nós lembramos do nosso Senhor que nos redimiu. Nós temos a necessidade de experimentar o perdão de Cristo Jesus como comunidade redimida. Mas quando oramos, perdoa as nossas ofensas ou perdoa os nossos pecados, nós não estamos vendo somente o reconhecimento do nosso fracasso. Nós estamos pedindo por algo que nos falta. Não somente nós reconhecemos que existe algo quebrado em nós, mas nós estamos pedindo por algo que nos falta. Quando nós oramos, perdoa as nossas ofensas, nós estamos dizendo para o nosso Senhor, nós somos culpados, nós redimidos, nós que fomos comprados por Cristo Jesus, nós que tivemos os nossos pecados resolvidos na cruz, nós somos culpados de pecado. A grande tragédia da nossa vida é que nós conhecemos a Cristo Jesus, nós sabemos o que Ele espera de nós, e nós não vivemos de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Nós que somos redimidos, que conhecemos a verdade, que temos as Escrituras, que ouvimos mensagens, podcasts e tudo mais que nós temos hoje disponível na internet, nós somos culpados de não responder de maneira adequada ao sacrifício de Cristo Jesus. Ele dá a sua vida por nós, mas nós não conseguimos nem dar tempo para Ele. Ele dá tudo por nós, mas nós não conseguimos nada, além de fracassar em responder ao grande amor que Ele nos deu. Quando nós olhamos, perdoa as nossas ofensas, nós estamos dizendo, nós temos contraído dívidas contra o Senhor. Nós temos ofendido o Senhor, ainda como filhos redimidos, sabendo o que deveria ter sido feito, nós estamos falhando contigo, Senhor. Nós estamos usando da verdade que o Senhor nos ensina para fazer as nossas coisas. Nós estamos usando das oportunidades que o Senhor nos dá para benefício próprio. Nós não estamos preocupados com o Teu reino, nós não estamos preocupados em santificar o Teu nome, nós nos esquecemos que o Senhor é nosso Pai durante a semana. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Às vezes a gente nem quer que o Senhor volte, a gente tem tanta coisa para fazer aqui, que a gente nem lembra que o Senhor disse que vai voltar. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Nós somos culpados de não sermos os filhos que nós deveríamos ter sido para o Senhor. Nós não temos sido os discípulos, seguidores de Cristo Jesus que nós deveríamos ter sido. Nós conhecemos os limites, mas nós ultrapassamos, Senhor. Nós conhecemos o que é correto, mas nós preferimos o incorreto, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, nós somos culpados. 1 João, em uma alta dose de realidade, o apóstolo nos ensina o seguinte: se nós afirmarmos que nós estamos sem pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Essa é uma admissão fundamental. Se você acha que pela sua bela cara, pelo seu belo sorriso, você consegue nos enganar dizendo que é uma pessoa boa, deixa eu te dizer um negócio, o teu coração é tão ruim quanto o meu. Você é marcado pela presença do pecado tanto quanto eu. A minha vida é marcada por todas essas falhas, por todos esses defeitos. Quando nós somos honestos uns com os outros, no mínimo nós temos que dizer que nós somos pecadores confessos. Somos pecadores que reconhecem que não prestam, que são ruins, quebrados, estragados por dentro. Mas observa o que o apóstolo nos diz na sequência. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, filhos redimidos têm pecados não confessados, filhos redimidos têm pecados não apresentados diante do Senhor. Confessar significa nada mais do que dizer, eu concordo contigo, Senhor, quando o Senhor diz que eu sou um pecador, e eu sou um pecador muito específico.
Na minha mente passam pensamentos horríveis, nos meus lábios passam frases horríveis, nas minhas mãos passam coisas terríveis, Senhor. Coisas que ninguém sabe, eu não teria coragem de dizer para ninguém, mas eu sou pecador desse jeito, Senhor. Eu confesso isso diante do Senhor. Eu não escondo, eu não disfarço, eu não evito, eu confesso diante do Senhor. Quando nós confessamos, nós vemos que Ele é fiel e Ele é justo para perdoar. Ele é fiel porque prometeu perdoar. E Ele é justo porque em Cristo Jesus o nosso pecado foi pago. Mas Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça. Quando nós somos verdadeiramente honestos com nosso Senhor e nós abrimos a caixa de Pandora e falamos: Senhor, navega nessa miséria e muda. Quando nós olhamos para o Senhor conhece a nhaca que é a minha vida. O Senhor sabe onde estão os meus defeitos, onde estão os meus pecados. Senhor, eu coloco tudo isso diante do Senhor. Eu confesso. Então Ele perdoa. Quando o nosso Senhor nos ensina a orar, perdoa as nossas ofensas, Ele está dizendo: lembrem-se, vocês são uma comunidade redimida. Mas se vocês pedirem perdão, vocês podem ser uma comunidade perdoada. Mais do que somente desfrutar dos benefícios daquilo que Cristo já fez por nós. Nós podemos viver os benefícios de Cristo hoje. Nós podemos ter relacionamentos restaurados. Nós podemos ter nosso relacionamento com Deus restaurado. Nós podemos desfrutar dos benefícios da redenção e do perdão que Ele oferece para nós. Como comunidade, Senhor, perdoa as nossas ofensas. Mas existe algo ainda mais profundo nesse texto. Não somente ele nos ensina que nós somos uma comunidade redimida e uma comunidade perdoada. Quando nós oramos, perdoa as nossas ofensas, nós percebemos que o Senhor nos ensina que nós somos livres. Quando nós oramos, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, nós descobrimos que não somente nós temos perdão na cruz, que não somente nós temos perdão para os nossos pecados hoje, mas que nós somos convidados a liberar o perdão que nós recebemos. O perdão que graciosamente nos foi oferecido em Cristo Jesus da redenção. O perdão que nos é graciosamente oferecido quando nós confessamos. Nos deixa livres para oferecer o perdão do pecado àqueles que nos ofendem. Nós estamos sendo ofendidos a todo o momento. Pecadores estão à solta pelo mundo, gente tão ruim quanto a gente. Gente que fala mal a seu respeito. Gente que vai provocar você, vai irritar você. Gente que entra no seu caminho para tirar a sua paz. Gente que no trânsito parece emissário de Satanás na sua vida. Tem um monte de gente em volta de você que a todo momento te atormenta. E se você pertence a essa comunidade de fé, você sabe que vários deles estão aqui. Porque essa é uma comunidade de pecadores redimidos e perdoados, mas é tudo pecador. Todos pecaram e todos continuam pecando. Mas quando nós lembramos do perdão que Cristo nos oferece na cruz, quando nós lembramos que Ele nos perdoa quando confessamos o nosso pecado, nós temos que dar um passo a mais. Estarmos prontos para perdoar aqueles que estão hoje ao nosso lado. Ninguém melhor para nos ofender do que aqueles que estão perto. Aqueles que nós mais amamos, eventualmente são os que sabem melhor nos ferir. E são esses que nós sabemos ferir muito bem também. Nesses dias de pandemia, dentro de casa, marido e mulher, crianças, nós sabemos como nos ofender, nós sabemos exatamente o ponto que dói, a palavra que machuca, nós sabemos exatamente como usar as situações para o nosso favor, como desestabilizar o outro. A gente é ruim pra caramba. Mas quando você lembra o que Cristo fez por você,
quando você lembra o que Ele faz por nós, nos perdoando, nós podemos estar prontos para liberar perdão para quem nos ofende. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Senhor. A oferta do perdão é algo que é inerente do seguidor de Cristo Jesus, porque foi o que Ele fez na sua morte. Ele ofereceu perdão. Nós, seus seguidores, devemos ter a mesma disposição. Você foi ofendido, bem-vindo ao clube, todos nós. Mas nós precisamos perdoar. Mas o modo como Jesus escreve essa frase aqui para nós, ela manifesta algo que eventualmente passa despercebido. Existe uma relação entre o perdão divino e o perdão que nós oferecemos. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, como nós temos perdoado. O modo como Jesus descreve isso aqui é basicamente o seguinte: Senhor, porque nós perdoamos, nos perdoe. Porque nós somos generosos no perdão, manifeste o seu perdão a nós. Dando a entender, Senhor, se nós não estamos sendo generosos na entrega, se nós não estamos sendo livres na entrega do perdão, não nos perdoe. Essa oração é difícil de se fazer com clareza. Mas o que você diz quando ora, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado, ele está dizendo que na mesma medida que você libera perdão, Deus vai liberar perdão para a sua vida também. Isso significa que se na sua vida existe perdão não liberado, existe perdão não recebido de Deus. Se você acha isso muito forte, observe o que Jesus Cristo ensina mais à frente. Mateus capítulo 6, ele diz: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai do Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Se você não oferecer perdão, o Senhor não vai te perdoar. Essa oração é uma oração forte. Essa é uma oração clara: perdoa as nossas ofensas porque nós temos perdoado. Se nós não manifestarmos o perdão, o nosso relacionamento com Deus será interrompido, o nosso relacionamento com Deus será perdido. Se você acha que isso é pouco, observe o que Jesus Cristo fala sobre adoração. Se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali você se lembrar que alguém tem algo contra você, você deixa a oferta ali e você vai se reconciliar com seu irmão primeiro. Por que você tem que se reconciliar com seu irmão primeiro? Porque a sua adoração será vazia se você não fizer. Se você não perdoar, você não será perdoado. A tua oferta por perdão, a tua oferta de adoração não terá valor porque você não foi perdoado, porque você não manifestou o perdão. Quando nós deixamos de ser perdoadores, nós deixamos de desfrutar do perdão de Deus. Quando nós oramos, Senhor, perdoa as nossas ofensas, nós estamos dizendo, nós queremos ser uma comunidade redimida, uma comunidade perdoada, mas nós queremos ser também, Senhor, uma comunidade perdoadora. Não tem nada que ninguém tenha feito contra você, que provavelmente você já não fez contra alguém. Existe algo muito errado com a gente. E quando nós lembramos que nós somos exatamente iguais àqueles que nos ofendem no nosso pecado, nós lembramos que nós somos perdoados por Deus e que nós podemos perdoar. Todos nós temos experiências de vida e alguns de nós tiveram experiências terríveis de vida. Talvez você tenha sido abusado verbal, físico ou psicologicamente quando criança. E talvez você carregue traumas terríveis na sua vida. E se porventura esse é seu caso, eu gostaria que você viesse falar com a gente. Esse mesmo princípio de perdão vale para você. Mas o modo como você vai aprender a liberar esse perdão precisa de cuidado e atenção. Se você hoje tem um relacionamento abusivo dentro de casa, eu não queria dizer para você, faça jogo do contente e vai tudo dar certo. O que eu quero dizer para você é que o princípio das Escrituras é o mesmo para você. É oferecer perdão.
Mas o modo como esse perdão vai acontecer vai ser diferente para você. E talvez você precise de ajuda. Se hoje você conhece pessoas que estão sofrendo nesse tempo de quarentena, relacionamentos abusivos, estão sofrendo de pressão dentro de casa, estão sofrendo de abusos, o princípio do perdão é o mesmo. O modo do perdão precisa ser trabalhado com muito cuidado. Todos nós temos diferentes experiências de agressão feitas contra nós. Mas todos nós somos convidados a devolver como nosso Senhor, com perdão. Se o seu problema é um problema de relacionamento dentro de casa, que está dentro daquele normal do casal, dentro daquilo que acontece quando dois pecadores vivem em quarentena dentro de casa, ou mais, porque tem alguns de nós com filhos dentro de casa, para os quais o número de pecadores abunda, e onde abunda o número de pecadores, superabunda o número dos pecados. Se esse é o seu ambiente hoje, perdão. Perdão é a melhor maneira de oferecer reconciliação. Oferecer perdão é a melhor maneira de curar traumas da nossa alma, sofrimentos que nós carregamos. Liberar perdão é terapêutico para quem faz, mas é responsabilidade para o Filho de Deus fazer. Quando nós oramos, perdoa as nossas ofensas. O que nós aprendemos com nosso Senhor Jesus, que orar desse modo é reconhecer a nossa pecaminosidade. Nós somos ruins. É pedir perdão pelas nossas falhas e é liberar perdão para quem tenha falhado com a gente. Orar, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoados. É lembrar, nós somos pecadores. É lembrar, nós somos perdoados. E é lembrar que nós temos a responsabilidade de oferecer perdão. Nós somos uma família de fé. Nós devemos amar uns aos outros. Quando nós falhamos em amar, quando nós falhamos em servir, quando nós falhamos em cuidar, nós precisamos pedir perdão e liberar perdão uns para os outros. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.